Olá, que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Estamos aqui para mais um vídeo que vamos gravar e vamos falar da palavra de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcelo Rampazzo. Esse é o Ministério Eu Sou, um ministério que divulga a palavra, que comenta, que traz para você informações, revelações do Senhor. E eu sou apenas um instrumento. E este canal aqui é um canal que tem crescido porque você tem gostado, mas que Deus tem te abençoado também. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu continuo contando com o seu apoio. Se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal. Curta esse vídeo e compartilhe se você gostou. Amém? Hoje nós temos um tema bem atual. Um tema gostoso de trabalhar e atual. E fala que o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. Aleluia! Para os pentecas aí de plantão, quando a gente fala assim, advogado fiel, já dá um glória a Deus, porque não tem causa perdida para ele, não é verdade? E diz assim, Jesus é o nosso advogado, o Senhor é a nossa justiça, o refúgio e socorro bem presente. Aleluia! Glória a Deus! E o texto está na primeira carta de João, que eu vou ler o primeiro versículo que diz assim, primeira carta de João, capítulo 2, diz assim, meus filhinhos, aleluia, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus para nós que conhecemos o Senhor e que temos um advogado para julgar as nossas causas. Aleluia! Peraí, e quem não é cristão? E quem não conhece a Deus? É por isso que nós não perdemos tempo em anunciar o Evangelho. Se você não é cristão, aceite o Senhor. Ele, além de tudo, além de te dar salvação, Ele te defende nas causas de injustiça. Aleluias, amém? Então, eu quero falar com vocês o seguinte, nem sempre foi assim, né? No Velho Testamento, quando alguém matava alguém, vamos falar de homicídio. Quando alguém matava alguém, esse homicida, ele era morto. A família instituía um vingador de sangue e esse ia lá e matava e juntava outras pessoas para ir lá e apedrejar até a morte aquele que cometeu o homicídio. Porém, a gente sabe que nem sempre a pessoa comete um homicídio porque quis. Às vezes um acidente. Nesses casos, Deus previu uma coisa muito interessante. Deus estabeleceu cidades refúgios, um total de 6, lá no estado de Jerusalém, naquele redor de Israel. 6 cidades, em que se alguém cometesse um homicídio e que ele não foi culpado, ele tinha que correr para dentro de uma dessas cidades, se refugiar nessa cidade, fugir do vingador de sangue. E o vingador de sangue não tinha poder para matá-lo dentro dessa cidade. E dentro dessa cidade, ele era julgado pelo sumo sacerdote. E ali, se ele realmente cometeu um homicídio e não teve dolo, não teve culpa, ele seria absolvido e ele precisava de morar ali até que um dia esse sumo sacerdote morresse, aí ele poderia ir para a cidade dele. Mas isso é uma outra história. Mas se vissem que ele era culpado, ele era morto, apedrejado. Então, essa era a lei daquela época. Mas nós hoje vivemos em que? Jesus veio, Império Romano, direito já estava sendo estabelecido, e a gente vê Jesus falando que nós temos que dar de César o que é de César. Jesus, além de filho de Deus, de ser o próprio Deus, ele seguia a risco o papel que ele tinha de cidadania naquele lugar. Então nós, como crentes também hoje, temos que exercer o nosso papel, sabendo que que Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. Porém, nós temos que nos submeter à lei dos homens também. Então, veja bem, e se um cristão cometer um crime, o que acontece? Ele vai ser julgado pelas leis dos homens. Mas ele pode ser perdoado também por Deus. E o perdão de Deus talvez é o maior que a pessoa pode ter. Porque o perdão de Deus nos traz libertação. A libertação tal de tirar da sua cabeça, da sua memória, do seu peso, toda a culpa que está sobre você. Jesus disse assim, lançai sobre mim toda a vossa culpa, todo o vosso pecado, todo o seu peso. E nós assim fazemos. Não é apenas ligar a cabeça e falar assim, eu não quero mais pensar nisso, eu cometi um homicídio e eu vou esquecer isso tudo porque em nome de Jesus, amém. Não. Deus trabalha isso no nosso coração, na nossa mente. E isso é trabalhado. E o arrependimento é algo que Deus leva muito em consideração. Vá e não peques mais. Então por isso existe um trabalho grande dentro das penitenciárias. Mas hoje nós vivemos numa época, nos dias em que está à tona um crime, um homicídio, que foi cometido há mais de 20 anos, 30 anos, há mais de 30 anos. O caso Daniela Pérez, em que Guilherme de Pádua e sua mulher Paula Tomás
mataram a Daniela Pérez. Não vamos entrar no caso, porque eles já foram julgados, já foram condenados, cada um recebeu a sua pena, cumpriram a sua pena, mas só que a gente vê que nenhum dos dois lados se conscientizaram, aceitaram essa condenação. À luz da Bíblia nós vamos olhar, analisar o que está acontecendo, o que aconteceu. A gente vê um Guilherme de Pádua, vamos falar mais do Guilherme de Pádua, que aparentemente aceitou a Cristo na penitenciária, e depois que ele cumpriu a pena, fala que ele virou um pastor, começou a ser um missionário, pregar nas cadeias, e ele congrega na igreja da Lagoinha, e virou um pastor. Mas volta e meia ele aparece na mídia, com um tom um pouco arrogante, e a gente sabe que a gente precisa se preservar. A gente precisa anunciar o Evangelho, mas existem coisas que Deus sela na nossa vida. Existem coisas que Deus não tem para a nossa vida. E eu creio que quem comete um pecado tão grande, quem comete uma falha tão grande, que mesmo que seja perdoado, precisa se preservar. Não precisa de aparecer na televisão mais, não precisa de aparecer nas mídias, não precisa de voltar a tocar no caso, mesmo que do outro lado fique falando. Você tem que saber o seguinte, olha, eu matei, eu fui condenado, eu cumpri a pena, e eu hoje sou um homem livre, sem dolo nenhum, é assim que a lei do homem faz. E ainda por cima, ele como um cristão, recebeu o perdão do Senhor, se arrependeu e recebeu a libertação do Senhor. Então, mude de vida, vá, a tua fé te salvou, você cumpriu a pena dos homens, eu também não te condeno, vai viver a vida, constitui uma família. E a gente vê ele com um jeito, querendo sempre aparecer, volte e meia falar desse crime. E eu acho que a Igreja Lagoinha faz um trabalho tão bonito, o pastor Márcio Valadão, um grande abraço, Deus o abençoe, mas deveria de ter um trabalho específico. Eu não conheço muito, mas o pastor Márcio é um pastor que abraça as pessoas. E o Guilherme de Pádua precisava de ser abraçado e orientado para fugir da mídia, fugir dessa aparência, se esconder dos vingadores de sangue. Porque volta e meia a gente vê ele falando coisas. Hoje voltou à tona por causa de um documentário que a família da Daniela Pérez fez, onde conta a versão deles. Meu amigo, você já está perdoado por Cristo. Meu amigo, você já cumpriu a sua pena. Esquece isso. Deixa os seus advogados tratar isso. Deixa os seus pastores assumir, muitas vezes, um papel de te defender. Se é que você precisa. Viva a vida, construa a sua vida com a sua mulher agora. Vai fazer os seus trabalhos de missão, seus trabalhos dentro da carceragem. Chega, fuja das luzes, das câmeras, das mídias, porque isso apenas cega. E a gente vê que isso traz uma revolta para a família. E a família, a gente vê que não se contentou com a pena, que é a pena da lei brasileira. Nós não temos que nos revoltar. É o Código Penal, a lei de execução penal que foi cumprida. Se é certo ou não, isso aí é uma outra situação. Esqueça, nada vai fazer a Daniela Pérez voltar. Está na hora da família da Daniela Pérez se voltar para Deus e buscar o conforto para a sua vida e deixar esse ex-presidiário, esse Guilherme de Pádua, viver a vida dele. Eu vejo que os dois lados têm falha nessa situação. É necessário haver um perdão mútuo, uma libertação que só o Senhor pode dar, porque o tema de hoje fala: o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Porém, Ele é justiça, Deus é justiça, é refúgio, é socorro bem presente. Que a família da Daniela Pérez seja alcançada pelo poder do Senhor. Que alguém fale da misericórdia do Senhor. Fale que nada vai fazer a Daniela Pérez voltar. Tudo bem, pela honra dela nós queremos, ok, mas orem, busquem de Deus o conselho, porque tem hora que não adianta mexer com coisas do passado. Nós temos que construir uma história nova, virar folha. Glória a Deus. E o Guilherme de Pádua sendo ministro da palavra de Deus, um homem levantado por Deus, que assim dizem. Que Deus o abençoe e que tenha pastores que venham aconselhá-lo. Parece que nenhuma das duas partes estão contentes. Ou seja, cumpriu a pena, mas parece que não cumpriu. Foi perdoado por Deus, mas parece que não aceitou o perdão. Está na hora de deixar Deus trabalhar. O tempo passou, histórias se formaram, famílias se formaram em cima disso. Está na hora de deixar Deus agir neste caso. E a gente vê que lá no passado, Jesus fazia questão de cumprir.
mesmo sendo nosso advogado, mesmo nós cristãos sabendo que se falharmos temos um Deus, temos um Jesus que nos representa diante do Pai, que em nome deles nós pedimos uma libertação, mas que Deus perdoa os nossos pecados, mas fica sequelas. E a sequela deste homicídio ficou em evidência tão grande, porque se tratavam de pessoas importantes que contracenavam numa novela tão importante da época, que não tinha internet, em que as pessoas assistiam novela reunidas, famílias. Então todo mundo conhecia isso. Então está na hora do Guilherme de Pádua receber do Senhor essa libertação. O Senhor é o meu advogado. Está aqui, eu cumpri a pena. Não tem pena mais sobre mim. Acabou. Eles estão falando de mim. Deixa os seus advogados agirem. Deixa os seus pastores ir na mídia te defender. Muitas vezes tem hora que não é para nós defender. Tem hora que é para a gente se calar, sair de cena e deixar Deus agir e honrar a nossa vida. Ouviu, Guilherme Pádua? E um recado para a família aqui da Daniela Pérez. Busque a Deus. Sabe que o perdão ele é libertador. Eu sei que o sangue de um filho nunca a gente vai ver a justiça. Nada vai trazer a vida de volta. Mas eu quero te dizer, Deus, mesmo em cima disso tudo, Deus ele pode agir infinitamente mais na sua vida. Porque o Senhor é justiça, mas ele é socorro bem presente no meio da angústia. E o Senhor, ele é um refúgio. Se refugie no Senhor. Para todos vocês que passam por uma aflição, passam por uma injustiça, para você que quer a justiça com as próprias mãos, deixa Deus agir. Deus é o melhor, é o que mais representa a justiça, é Deus. A justiça de Deus. E se a justiça dos homens também já foi empregada, então deixa agora Deus agir. Deixa Deus agir. Porque todos os esforços que você tente fazer vai te trazer apenas cansaço, enfado, tristeza, amargura, sentimentos que vão te deixar pesada, e você não vai conseguir continuar a sua vida. Então, que essa palavra ela sirva de libertadora, tanto para os dois lados, mas que sirva para nós, para que a gente entenda que a justiça maior vem de Deus, e que Deus ele opera no meio da justiça dos homens também. Então, confie em Deus, deixa Deus agir. Eu vou fazer uma oração agora, feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Pai, Deus querido, o Senhor é que é o nosso Deus, o Senhor que é um refúgio para aqueles que estão fugindo, o Senhor que é uma cidade refúgio, o Senhor que aplaca a ira do vingador. Deus abençoe a todos os envolvidos neste caso. Mas, Pai, abençoe aquele que está ouvindo agora essa mensagem, que tem sofrido injustiça, que tem sido rejeitado pela sociedade, que tem filhos presidiários, ou que se encontra agora numa penitenciária, num presídio, esperando a justiça dos homens. Senhor, que a justiça do Senhor venha trazer um consolo para o coração deles, e saber que o Senhor é a maior justiça que pode acontecer na vida deles. E uma vez aceitando ao Senhor, que eles possam invocar o nome de Cristo como advogado fiel, todas as vezes que pecarem, todas as vezes que cometerem os deslizes comuns para a vida do homem. Pai, assim abençoa o Guilherme de Pádua, abençoa a Paula Tomás, abençoa, Senhor, a Glória Pérez, o Raul Gazola, a todos os amigos artistas envolvidos, aos familiares de ambas as partes, para que haja uma trégua de paz e que reine a bênção do Senhor no meio a essa situação. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde.